Multas crescem em Araraquara porque acabou proteção. A prefeitura se defende sobre suposta fábrica de infrações. A matéria está aqui porque no Sim News, não dessa semana agora, de sexta-feira passada, mas da semana retrasada, nós localizamos aí que muitas pessoas estavam reclamando que Araraquara está uma verdadeira fábrica de multas. Só no Boulevard foram milhares de multas nos últimos meses, né? E muita gente reclamando. Tem ou não tem fábrica de multas? Vamos contar a história. O número de multas aplicadas em Araraquara de janeiro a abril deste ano subiu 47%. Para o vice-prefeito, que interinamente exerce a chefia do executivo, não se trata de dedo mole dos agentes de trânsito. Pelo contrário, não estamos protegendo ninguém, uma vez que todos estão sendo punidos, de carros oficiais ao cidadão comum, afirmou ele. As principais infrações são estacionamento irregular, falta de cinto de segurança e avanço no sinal vermelho. Os motoristas acreditam que há um exagero na aplicação das punições. A prefeitura nega e diz que o aumento é reflexo de uma maior fiscalização. De janeiro a abril de 2012, foram aplicadas 14.523 multas. Já no mesmo período deste ano, foram 21.470 autuações. Para o secretário municipal de Trânsito, Mário Yamada, com uma frota circulante de 60 mil veículos, esse número de multas é até baixo. Dizer levianamente que temos uma cidade, na cidade uma indústria de multa, não concordo com isso. Ocorrendo erro, o auto de infração é anulado, ele disse. Tá aí, portanto, nesse momento eu estou em contato com o Coca Ferraz, prefeito interino, né? E eu perguntaria ao Coca. Um minutinho só, Madalena. Pois não, caiu a linha aqui, a gente vai tentar caiu a linha de novo, Então eu gostaria de perguntar, viu, ao vice-prefeito, que está aí na posição de prefeito agora, se realmente o erro está no agente de trânsito multando demais ou o erro está exatamente no motorista, né, que está abusando demais e cometendo aí os seus crimes. Agora, o Mário, né, que é o secretário Yamada, que é o secretário, diz, olha, se tiver algum erro, nós fazemos a revisão. Agora, perdoar multas que foram flagradas e que não tem história. Inclusive, me parece uma novidade por aí. Parece que agora em Araraquara não tem colher de chá nem mais para carros oficiais. Pelo menos a informação que eu recebi nesse final de semana, viu? Mas tem que ser assim. Errou, cometeu uma infração no trânsito, tem que pagar, tem que punir. Deixa eu conversar. O Coca, você hoje na posição de prefeito tem ouvido aí, viu? Outro dia o Sim News publicou uma matéria dizendo que os motoristas estavam reclamando, inclusive no Boulevard, muitas multas, né? Agora eu pergunto, existe um exagero por parte dos agentes ou exagero, na verdade, eles estão sendo cometidos, os exageros, pelos motoristas? Bom dia, Coca, qual que é a sua visão, qual que é a sua defesa em torno da prefeitura nessa ação? Bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia a toda a sua equipe, a todos os seus ouvintes. Madalena, na verdade, isso é uma inverdade, né? O número de autuações feito pelos agentes de trânsito continua absolutamente igual ao dos anos anteriores. O que acontece é que, a partir de agora, nós tomamos algumas providências e, primeiro, né, houve um treinamento, uma motivação dos agentes, de tal forma que a autuação, o número de autuações não efetivadas por erro de preenchimento foi reduzido drasticamente. Porque você tem que preencher a autuação com todos os dados, todas as informações fidedignas para que ela possa efetivamente valer e, eventualmente, ser transformada em multa. Então, o número de autuações não efetivadas reduziu bastante, porque os nossos agentes estão trabalhando melhor, estão melhor treinados. Segunda coisa, Madalena, carros de empresas não identificadas, sobretudo carros oficiais, não se aplicava a multa. É uma coisa gravíssima não fazer isso, né? Porque o agente público que utiliza um carro público, ele tem que dar o exemplo para a população. Ele tem que respeitar os limites de velocidade, enfim, todas as regras de trânsito. E nós passamos, a partir de janeiro, a efetivamente aplicar multa nos carros de empresa, de maneira geral, né, sobretudo carros oficiais. Uma outra questão importante, Madalena, é que agora nós efetivamente temos um processo de autuação, de controle, né, das autuações adequado, e é importante fazer isso. Não passa mais nada. A população pode ter certeza que a coisa está sendo feita com seriedade, com transparência, com honestidade. E um outro aspecto importante também, Madalena, é que nós agora, em Araraquara, não aplicamos mais o artigo 267. O que é o artigo 267? A pessoa cometia uma infração de natureza média, por exemplo, e pedia a transformação da multa, digamos assim, né, numa advertência. O que, na nossa opinião, também está totalmente errado. E vou dizer para você por quê. Nós temos inúmeros casos no Brasil,
inclusive em cidades aqui da nossa região, em que a pessoa foi transformada a multa dela numa advertência numa semana, na semana seguinte, se sentindo impune, né, porque ela tinha a possibilidade de fazer isso, ela atropelou uma criança e matou uma criança numa cidade vizinha. Então, quem cometeu a infração de trânsito, ninguém gosta de ser multado, mas nós precisamos multar, Madalena, porque infelizmente é uma maneira de evitar os acidentes, de evitar mortes no trânsito. Aliás, existe uma estatística no Brasil que diz o seguinte: cada 100 multas você evita um acidente, cada 1000 multas você evita uma morte no trânsito. E por último, Madalena, para acabar com essa inverdade, né, que foi plantada, veja você, nós em Araraquara, se a gente anualizar as multas aplicadas no início deste ano, nós temos 42,82 multas para cada 100 veículos, isso anualizado. Pois bem, sabe quanto você tem em São Paulo? 108,57, ou seja, em São Paulo você tem 2,5 vezes mais multa para cada 100 veículos, ou por veículo, se você preferir, do que em Araraquara. No Rio de Janeiro, você tem duas vezes mais. Em Brasília, você tem 3,5 vezes mais. Então, é uma inverdade. Nós estamos aplicando a legislação como convém para trazer segurança no trânsito para a nossa população. Essa que é a grande verdade, Madalena. Tá aí, portanto, né? Agora, quando a pessoa cometeu ou foi vítima, né, de um erro, eu acho que tem que ter aí os argumentos realmente para poder derrubar essa situação. Então, me parece que nós estamos no caminho certo, porque no Brasil inteiro, né, existe muito costume da pessoa ir pedir, apelar para um vereador, o vereador tem muita força junto com o prefeito, de repente, né, um prefeito chama o secretário de trânsito e diz, olha, vamos maneirar, vamos tirar essa multa, tal, porque sabe que a pessoa multada é formadora de opinião, então vai começar a denegrir a imagem, tentar jogar realmente um sistema no chão, jogar no lixo, jogar na lama, simplesmente para beneficiar um ou outro. Eu, sinceramente, fui multado várias vezes nas estradas, sempre com pressa, né? A gente sempre às vezes exagera aí na velocidade, e aqui em Araraquara. Talvez umas 20, 30 multas. A minha empresa ainda é multa dobrada, né? Eu, sinceramente, nunca fui pedir absolutamente arrego, nunca fui pedir perdão para ninguém. Uma única vez que o guarda errou, eu entrei, que eu estava fazendo uma cobertura, estava com o telefone, que era microfone, na verdade não era telefone celular, era o Nextel, e um guardinha me multou. Então eu mostrei, provei que era o dia 22 de agosto, eu estava fazendo a cobertura e fazendo, inclusive, uma participação, tentando orientar o trânsito naquela região da cidade que estava totalmente conturbado. Tá certo, não? Então, simplesmente provei por E mais B que estava certo. A única vez na vida que eu recorri de uma multa. E olha que eu já fui multado várias vezes. Agora, tem nego que é cara de pau, né? Pega um vereador, vai procurar para falar com o prefeito, para falar. Isso acontecia muitas vezes. São Carlos, parece que houve até a derrubada de um secretário de transporte em função de beneficiar vereadores para quebrar a multa. Então, isso é muito perigoso, isso é realmente uma questão vergonhosa que nós devemos ter a decência, a vergonha na cara de não pedir nada. Acabou cometendo infração, eu acho que não tem outra situação a não ser pagar a multa e a partir daí tem muita cautela no trânsito. Eu acho que essa é a minha opinião como jornalista. Normalmente as pessoas usam aquele argumento, mas eu só avancei um pouquinho na faixa de pedestre, mas eu parei ali na vaga de idoso, mas era rapidinho, só fui pagar uma conta, e aí a pessoa vai encontrando justificativa para tudo. Errou, reconheça o erro e pague aí pelo erro cometido.